aprender mais sobre mensagens espirituais, mensagens que é importante. Porque você tem que estar bem, mas se preparar assim, para o teu breve volta. O que vai ser dito hoje seja pegando a tua inspiração, Senhor, da tua luz. Porque se você não vai estar entendendo, nós não vai entender, a gravar essas palavras, Senhor, principalmente, a colocar em prática, Senhor, que elas possam ajudar a transformar a nossa vida e possam viver mais íntegro, reto e puro, conforme sempre tua vontade. Você também deixa do nosso dia, tudo que a gente possa fazer, possa ser muito grato teu aprendizado, deixa aprender de ti, Senhor, do teu amor, do teu caráter. Esteja conosco, que te salve, que nos cuide, que mentes possam estar fixas em ti. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia a todos. Acho que vai ser... vai ser a minha última aula, depois as outras com o seu Wesley que vai dar. Então, vou fazer um resumo rapidinho do que a gente já viu. Bem rapidinho. E aí, depois a gente continua, que hoje a gente vai tratar de Ráfia e Pânio. Meia-noite, do Clamor da Meia-Noite. E acho que ficou faltando apresentar Daniel 16 a 20, não é isso? E depois do 21 a 22. Talvez a gente consiga fazer isso no final também. Você já apresenta para poder, na próxima aula, você já ter isso em mente. Então a gente está estudando Daniel 11 e a gente está aplicando, a gente está alinhando ele com Daniel 11, 40 e 45. E a gente viu que tem vários pedaços de Daniel 11 e eles se aplicam um sobre o outro. O primeiro pedaço que a gente viu foi Daniel 1 a 5, onde tem os 4 reis da Medo-Pérsia. E a gente entende que esses 4 reis da Medo-Pérsia, seguido por Alexandre o Grande, são uma representação dos 4 últimos reis dos Estados Unidos. As justificativas para fazer isso é o seguinte. Os Estados Unidos é um símbolo da Medo-Pérsia. A gente marcou Daniel 11, 1 e Daniel 10, 1 como sendo o tempo do fim. A gente viu que em Daniel 19 e Daniel 20, Daniel 10, 19 e Daniel 10, 20, temos Gabriel falando que os eventos que acontecem são no fim, ou quando o rei do sul, o rei da Pérsia, sai e entra o príncipe da Grécia, isso é no fim do atamento, porque o atamento de Daniel foi nos versos anteriores. Então, isso se alia com os 4 reis, da forma como a gente sempre faz, ou da forma como a gente fez. Então, por isso você tem os 4 últimos presidentes americanos. Deixa eu fazer o que eu estou falando aqui. Então, a gente tem... Esse aqui é Daniel 11, 1 a 5. E aí, aqui em Daniel 10, 1 e 11, 1 nos mostram que aqui é o tempo do fim, que é 1989. Nesse período, e aí, em Daniel 10, Daniel 10 ao 18, você tem o atamento de Daniel. Até o clamor da meia-noite. Você tem o atamento de Daniel, que é aqui, do 10. Você tem o atamento. E ele está falando que... Aí depois ele fala que depois disso, o rei da Pérsia, o rei da Grécia, o rei da Pérsia vai cair e o rei da Grécia vai subir.
Então, a gente sabe que então, nesse período é a história de Alexandre. Vou botar aqui. E aqui é Alexandre o Grande. E aqui é Xerxes. Aqui a gente tem Dário o Medo e Ciro. Certo? Foi o que eu falei até agora. O tempo do fim é 1989. E aqui a gente tem, no início do ano, a eleição. O presidente responsável pela queda da União Soviética é o Reagan. Ele que se aliou com o Papa, ele que tinha uma postura, a função, o objetivo do seu governo era esse, era acabar com esse muro. Ele, em 88, se não me engano, 88, 87. Esse é Reagan. Desculpa. Mas no ano de 1989, o presidente que está no poder, que entra em janeiro, final de janeiro, é o Bush. Então a gente marca muito bem, porque o presidente daquele ano, na verdade, é o Bush. Mas naquele ano, no início de 1979, você tem o Reagan. E o Reagan é o principal responsável pela queda da União Soviética. A gente vai ver que isso aqui também vai se alinhar com Seleuco Calínico, Seleuco Serauno e Antíoco Magnus. Vocês vão ver depois nessa história. Não sei se eu vou colocar aqui, eu botei aqui só para lembrar, não sei se eu vou fazer uma linha aqui não. E aí, então a gente entende agora que esses 4 reis da Pérsia estão nos dando informações sobre os 4 últimos presidentes. Então aqui seria, depois do Bush veio Clinton. Atamento, eu não sei. Atamento, desculpa. Então você tem Clinton, Bush II, Obama e o Trump. Então é isso que a gente tem em Daniel 11, 1 a 5, que a gente já viu. E aí agora a gente... Vou fazer agora Daniel 11, do 5 em diante também. Esse aqui é do 1 a, esse aqui é do 1 a 4, né? Na verdade. Você tinha me perguntado as datas e eu vou colocá-las aqui, olha só. Então, a gente tem... Aqui, o que acontece? O Império é dividido em 4 reinos, não é isso? E aí, você tem Ptolomeu como rei do norte e Seleuco como rei do sul. Obrigado. Rei do sul e Seleuco
como rei do norte. Para Seleuco virar o rei do norte, ele conquista 3 regiões. Ele conquista o leste. O leste ele conquista em 301. Depois é o norte, que é 286. Desculpa, essas linhas não são paralelas, não? Sim. Deixa eu fazer aqui. Não. Isso aqui vai acontecer tudo aqui. A gente não viveu. Os 4 presidentes não são... Esses 4 presidentes não estão alinhados com os marcos. Eles não estão com esses marcos aqui. Obrigado. 301. O norte é 286, isso. Não, o leste. O oeste é 286. Oeste e norte. Leste, 301. Quando Antígono, não sei se você lembra da história, dividiu-se em vários generais, 36 generais, eles lutaram entre si. Antígono foi um dos principais até 301. Quando 301, Seleuco e os outros se juntam e derrotam o Antígono. E aí Seleuco passa a ser o principal. Aí Lisímaco está no norte, conquista Cassandro, e Seleuco, no final, conquista Lisímaco em 281. Então, em 281, você tem o rei do norte estabelecido no poder. Você tem Seleuco estabelecido no rei do norte, depois que ele conquistou essas 3 regiões. Depois que ele virou, que ele era soberano sobre essas 3 regiões. E aí isso é o verso 5, dizendo que ele reinará com grande domínio. Então, o domínio do rei do norte começa em 281. Eu vou fazer outra linha, porque nenhuma dessas linhas estão alinhadas, né? Essa aqui também não está alinhada com essas outras que eu vou fazer. Então, aqui você tem o rei do norte, de 508 a 538. O que o rei do sul, o que o papado faz? Se prepara. Aqui vai ficar. Sobe ao poder, mas eu queria alinhar com isso aqui, mas não é dessa forma, não. Vou fazer assim. Tá, então, você tem aqui 538, que está alinhado com 281. Em 1798 é o tempo do fim, certo? E aqui em Daniel 11, ele diz que é ao cabo de anos. Em Daniel 11, 6. Certo? É ao cabo de anos, Daniel 11, 6 aqui. Que acontece quando? Em 246. 246 é a Guerra de Laodiceia. Isso. Que é quando o irmão de Berenice vai atacar Seleuco, vai atacar Antíoco, ou o reino de Antíoco, né? Porque o tratado tinha sido quebrado. Quando é que foi esse tratado? Esse tratado foi antes. Foi em 252. O que aconteceu aqui em 252? Berenice se casou com Antíoco Teos e deixou Laodice e seus filhos de fora. Aí ele rejeita Laodice. Não, ele rejeita Berenice, ou traz Laodice de volta. Laodice mata o rei, mata Berenice. E aí, o irmão de Berenice, que agora é Ptolomeu Evergetes,
Acho que é Vergentes. O nome não é Vergentes. Vai atacar. Então aqui você tem a soberania do rei do norte. E aqui você tem o rei do sul atacando o rei do norte. Certo? E aqui você tem uma aliança. Entre o rei do norte e o rei do sul. Sei lá, aliança. Um tratado. Em Daniel ele chama de um tratado, né? Chama de aliança. No verso 6, ao cabo de anos eles se aliarão. Eu vou chamar aqui de tratado. Isso. Em 797, você tem o Tratado de Tolentino. O tratado é quebrado pelo rei do norte. Nos dois casos. Aqui o rei do norte, que é o papado, mata o general Dufour, que era um general de Napoleão. E aqui, em 252, você tem Antíoco Teos rejeitando ou trazendo Laodice de volta. E aí aqui o que acontece? O rei do sul entra. E tem algumas características que eu acho que eu não comentei com vocês, que é o rei do sul, ele marcha até a Seleucia, a capital do Império do Rei do Norte, e traz os ídolos de volta, né? E ainda pega o rei cativo, e depois o rei pega o rei, leva ele para um cativeiro, e a mesma coisa acontece aqui. Ele marcha sobre o Vaticano, pega os ídolos de volta e toma o Papa como cativo. Tá. O próximo evento que tem aqui é o contra-ataque. Tudo isso aqui também é Daniel 11, o quê? 40, não é isso? Eu não vou botar porque vai ficar... Una pregunta, Daniel 11:6 es la fe de la Luisa y los dos reyes, ¿no? ¿No sería que en 1798 tendría que ser el versículo 7 cuando el rey de norte con la escritura acá alcanzado? Eu botei o 6 porque... eu botei o 6 por causa de cabo de anos. Tá. Mas a aliança também é o 7. A guerra aqui acontece 7. O 6 e o 7 eu vou botar. Porque o fim de tudo isso acontece em 246, mas eles se aliam antes. É assim que Uriah Smith explica, e é assim que a história é. E é assim que a repetição da história também é. Mas você entendeu? Tá bom. Aí o que acontece aqui, então? O rei do norte contra-ataca. Então aqui, agora o rei do norte contra-ataca. Isso aqui é 222, se eu não me engano. Tem mais... Aqui, ó, a diferença de anos entre 281 e 246 é 35 anos. E a diferença de anos entre esse e esse são 3 anos e meio proféticos. Três anos proféticos. Esse aqui é profético, esse aqui é literal. Por que 3 anos? É esse aqui, ó. Mas a diferença que teve Até 1798. Esse aqui, ó, de 538 até 1798, você tem... Tem possibilidade de ver? Isso. Tá bom?
São os 1260 anos de domínio papal. Então o rei do norte agora contra-ataca. E aí tem esse detalhe que ele vai, mas ele só vai até ele vai até a fortaleza, ele não entra lá. Aqui ele entra. Tem essa diferença é delineada em Daniel 11. Daniel 11, 6 e 7, ele vai até a fortaleza. Se você ver, ele entra na fortaleza do rei do norte. No verso 10, ele vai até a sua fortaleza. Essa é uma das características que acontece em 1989. E agora a gente vai estudar a próxima etapa, que é Pânio, que é Ráfia, que é essa guerra de quem? Do rei do sul contra o rei do norte. Está no verso 11. Que aí nosso irmão Jonathan vai comentar. Pode vir aqui. Vai não? Tá bom. Tá, você está escutando o que ele está falando? Ué. Vai, fala alto. Básicamente la batalla de Rafia fue, como sabemos, entre el rey del norte, entre Antíoco y entre Ptolomeo, por el territorio de Seleucia, que es básicamente en la frontera entre Palestina y Egipto. La batalla fue el 22 de junio del 217. Yo lo que averigüé fue que más o menos eran muy parejos los dos ejércitos. Sí. Inclusive el rey del sur tenía Mais infantaria. tenía algunas ventajas, pero Sim. en algunas cosas el rey del norte también tenía ventajas. Vou escrever aqui, tá? As informações que está falando. Foi 22 de junho de 217 a.C. Bueno, básicamente Wikipedia habla muchas cosas, habla de los antecedentes antes de la batalla, en la batalla y después de la batalla. Lo que me pareció importante fue básicamente de que en la batalla, no recuerdo bien, pero básicamente en la batalla es como que la batalla se dividía en varios Flancos, asas. asas, no sé cómo. Aqui tem o flanco central. Vou fazer aqui. Isso é infantaria, né? Tem tipo mais no Rio do Norte? Eu tinha... No me acuerdo ahora. É isso que tá querendo dizer? Sí, algo de eso. Pode No falar. recuerdo exactamente cómo, específicamente, pero lo que sé es que, bueno, ambos reyes, el del norte y del sur, hace muy poquito que habían asumido el trono, estaban hace muy poco gobernando y eran muy inexperientes en la batalla, en la guerra. En varios aspectos, por un momento parecía como que el norte iba a obtener la victoria, porque en uno de esos flancos estaba, vamos a decir, en el flanco donde estaba luchando el rey del norte. Flanco. O que é flanco? Esses são os flancos da batalha. É o flanco esquerdo, flanco direito, dependendo de onde você estiver. Para explicar o flanco aí. Então, esse é o flanco. Esse é o centro, e aqui você ataca pelos flancos. Você entendeu ou não? É isso, o flanco é lateral. No corpo humano, isso aqui é o flanco. Básicamente, todos los soldados, vamos a decir, todos los soldados están acá, un bando a otro luchando.
vamos a dividir el centro, derecha, izquierda, la división de la batalla. Por un lado estaba el rey del sur parecía como que estaba siendo derrotado, porque donde estaba Antíoco, ahí estaban todos su escuadrón real, que eran los mejores soldados de él, y en esa zona parecía como que estaba obteniendo la victoria. Pero en un momento ve que el sur comenzó, por cuestiones de la batalla, comenzó en una arremetida Se arremeteu-se. En una arremetida que hicieron, los soldados del rey del norte comenzaron a huir, se asustaron y comenzaron a huir. Y Antíoco, en su inexperiencia, pensó, bueno, yo sigo ganando aquí, aunque haya perdido en el resto, aunque esté siendo derrotado otra vez, como yo estoy obteniendo la victoria aquí, voy a ganar. Y aconteció que en un momento la batalla siguió, y hasta que vino un general de experiencia y le dijo, no, estamos perdiendo, tenemos que recuperarnos en donde estábamos antes. Y cuando él se acerca a la otra parte de la batalla, ve que ya estaba perdido, sus soldados habían huido, se habían rendido prácticamente, y él ahí tuvo que retirarse y huir a la ciudad de Rafia para resguardarse. Y ahí fue lo que básicamente ganó. Ganó por una imprudencia del rei del norte. Sul ganhou por uma imprudência do rei del norte. Isso, excelente. Essa foi a mesma característica que eu achei interessante. Eu achei a batalha interessante. Esse aspecto, eu vou repetir o que ele disse, desenhando. Por que assim, é interessante e é importante que a gente pesquise esses aspectos? Porque a gente, para tentar compreender como é que será esses aspectos da meia-noite. E o que ele disse é o seguinte, eu tenho os números aqui, ó. Ptolomeu, ou Antíoco, a infantaria tinha 62 mil. Isso aqui tinha 70 mil. Isso é infantaria. E aí, eles tinham de cavalaria 5 mil. Isso aqui é cavalaria. Vou botar... Parece que esse lado desse aqui era maior ainda, inclusive, na verdade. Vou botar 3 mil aqui e 2 mil aqui. Isso é cavalaria. Eles tinham, e Antíoco tinha 73 elefantes. Desculpa, 102 elefantes. Então, eu vou botar 60 elefantes aqui, porque a asa direita, ou flanco direito de Antíoco era mais forte. 62 elefantes, cavalaria, infantaria, 2 mil elefantes e 40 elefantes aqui. E Ptolomeu fez a mesma coisa, ele fez a asa direita, o flanco direito dele mais forte, mas ele tinha 6 mil... não, espera, eu escrevi errado. Antíoco tinha quanto mil de cavalaria? Quantos cavalos? Antíoco tinha 6 mil, né? Então eu vou botar 4 mil aqui. 120? Tá, eu vou botar mais elefante do lado de cá. Qual que era a cavalaria de Ptolomeu? 5 mil. Tá, então eu vou botar aqui, ó, 3 mil. Eu só quero mostrar... Ele tinha menos elefantes, né? Tinha 70. E 30. E 2 mil. Una cosa que no estaba en tu libro, una cosa que me olvidé yo de falar es que los elefantes de Ptolomeo en un momento se asustan y huyen, toda una, vamos a decir, los 30 de nuestra izquierda, en un momento se asustan y huyen. Y entonces ahí es una de las cosas que hace parecer de que no te va a ganar, porque todos los elefantes del rey del sur
Pode. La mitad más o menos huyeron. O que exércitos fogem? São os elefantes. E os elefantes do sul que fogem? Então o que acontece? Os dois reis, Antíoco vem para cá e Ptolomeu também. A guerra começa desse lado. Os elefantes de Antíoco são maiores, se eu não me engano. São elefantes africanos. Isso aqui são asiáticos. Não, esse aqui é africano e esse aqui é asiático. São maiores. Enfim, os elefantes eles são maiores e esse aqui se assustam com aqueles elefantes. Eu acho que também Os cheiros. colocam cachorros mortos nos elefantes para E o cheiro. o cheiro faz fugir assim. Isso. Então Antíoco começa ganhando aqui. Ele vem, ataca aqui e começa ganhando. Esse lado aqui recua e começa a perder. Aí, a asa mais forte, ou o flanco mais forte de Ptolomeu é o direito. E aí ele vai... Nesse período aqui, por exemplo, os elefantes param e voltam. Eles começam até matar os próprios exércitos, porque os elefantes se assustam, voltam, eles têm que matar os elefantes. Enfim. E aqui agora, esse flanco direito de Ptolomeu ataca o flanco esquerdo de Antíoco. Isso. Só que ele também não ganha, não. Ele tenta ganhar, ele usa até uma estratégia de ele foge dos elefantes e vem para cá. Mas não ganha muito. Mas a grande... Eles contam isso como sendo a grande estratégia que favoreceu eles a ganhar, a Ptolomeu ganhar. É que Ptolomeu estava aqui, aí ele comandou esse do lado de cá, e essas 120 mil pessoas estavam aí paradas, eles estavam parados olhando as coisas acontecer ao redor, mas sem ordens, vendo aquele monte de nuvem, porque isso aconteceu no deserto. Então, vendo aquele poeira subindo e não sabia o que estava acontecendo, e parados, esperando. E aí, esse exército, eles sabiam que eles estavam em maior número, esse exército estava já mais confiante, mas Ptolomeu vem para cá e grita, e faz um discurso assim, que é comentado pelos historiadores, que elevou a moral de toda a tropa dele, e essa tropa que vem, ataca com bastante energia e força. Então, além de eles serem maiores, eles estão mais motivados. O Antíoco não está aqui, o Antíoco está do lado de cá. Esse aqui está perdendo. Esse lado de cá está perdendo, esse lado de cá também está perdendo. Mas essa tropa aqui destrói esse exército maior aqui, completamente. E aí, quando o Antíoco vai tentar volta aqui para poder ver o que está acontecendo, 14 mil já tinham morrido. E aí, eles já fugiram. E aí, foi assim que Ptolomeu ganhou a batalha. Isso aqui é a história que vai acontecer à meia-noite, na Batalha de Ráfia. Que é à meia-noite. Que seria a Rússia atacando o exército do papado, que é os Estados Unidos. O exército do rei em 1989, o que aconteceu? O papado entrou em uma aliança com os Estados Unidos. Então, quando você entra em aliança, você casa. Ou seja, eles são a mesma pessoa. E se você está falando de atacar o rei do norte não tem exército. O rei do norte não tem exército, o exército dele é os Estados Unidos. Então, a Rússia atacando os Estados Unidos aqui. E vencendo. Tem algumas coisas interessantes que a gente pode falar aqui. Por exemplo, em 1989, estava acontecendo o quê? Eu estou procurando um espaço. Vou fazer aqui. Posso apagar aqui? Ou vou apagar aqui? Posso apagar aqui?
Todas isso aqui, quando o Rei do Norte ataca, isso aqui era uma guerra que estava acontecendo na Síria, a terceira guerra. Acho que é a quarta guerra síria. E essa aqui é a quinta, se eu não me engano. Ou essa é a terceira, essa é a... Deixa eu falar com clareza. Essa aqui é a terceira guerra síria, essa aqui é a quarta, essa aqui é a quinta. Enfim, o que eu queria falar, na verdade, era só que essas coisas estão acontecendo na Síria. Não quer dizer... Deixa eu explicar, depois eu explico o que eu quero dizer com o fato de estar acontecendo na Síria. Em 1989, você tem o que é chamado de guerra por procuração. O que é uma guerra por procuração? 10 anos antes de 1989, você tem a guerra do Afeganistão. Como é que estava acontecendo a guerra do Afeganistão? Você tinha... Aqui está o Afeganistão. O governo afegão estava sendo apoiado pelos comunistas, pela Rússia. Então tem o governo. Aqui é o Afeganistão. E você tem o governo sendo apoiado pela Rússia. E você tem os mujahedins, que são os rebeldes. Apoiados pelos Estados Unidos. Isso aqui aconteceu por 10 anos antes. Os Estados Unidos injetou bastante dinheiro nesses rebeldes, através da CIA. Foi assim que Bin Laden foi treinado, foi financiado, talvez até treinado pela CIA. Quando isso aqui acontece, quando o Rei do Sul some, é aí que o Bin Laden começa a crescer por causa disso, inclusive. Porque ele foi treinado, financiado pela CIA, e agora ele consegue crescer. Então isso aqui aconteceu antes, 10 anos antes. E o que é interessante? O que está acontecendo agora na Síria? E como é que é essa guerra? Exatamente. Está acontecendo agora. O que isso quer dizer? Que aqui, antes disso aqui acontecer, você tinha essa guerra por procuração. Ou seja, a gente está vivendo nesse mesmo período. Logo antes da lei dominical. Logo da lei dominical também, mas logo antes da meia-noite. Isso agora está acontecendo na Síria. Quando começou a guerra? Não sei. Mas alguém sabe, não? Tem várias datas que você pode iniciar. Eu tenho uma certidão. 2005. Tá, isso. Mas não quer dizer que são 10 anos. Não é isso que a gente fala, tá? Em nenhum momento a gente vai falar isso. Quê? Hã? Amém? Amém. Se fosse, já tinha ido também, né? Já tinha ido 10 anos. Mas, enfim, isso é para mostrar que a gente está às portas, que aqui existe essa guerra do Afeganistão, que também é uma guerra por procuração. Procuração. Guerra por procuração é uma guerra onde quem está guerreando é a Rússia e os Estados Unidos, mas eles não estão lutando, eles estão pagando alguém para lutar por eles. Porque o que estava sendo discutido aqui? Por que os Estados Unidos estavam financiando esse grupo rebelde? Porque eles não queriam que o comunismo ganhasse. Eles não estavam preocupados com o Afeganistão. Eles estavam preocupados em vencer o comunismo, vencer a Rússia. Tá. O que acontece, então, no versículo 12?
que Uriah Smith fala que acontece no versículo 12? Que é depois da batalha de Ráfia. O quê? A vitória da Síria, vai ser uma vitória, tipo, uma batalha realmente nos Estados Unidos, ou da Rússia, desculpa. Não vai ser essa vitória na Síria, né? Ou vai ser na Síria. Repete a pergunta, por favor. É a vitória que a Rússia vai ter na meia-noite. Vai ser uma vitória na Síria ou vai ser uma vitória, tipo, de uma disputa realmente entre os dois? Aqui, em 1989, você tinha uma Guerra Fria, não é? Que acabou aqui, em 1989. A Guerra Fria entre os Estados Unidos e a Rússia, ou entre o Papado e a Rússia. Tem gente que diz que aqui vai ser uma guerra quente, ou seja, vai ser uma guerra de verdade. E aí, por isso, você vai ter guerras com bombas e pessoas morrendo. Não só por procuração. Mas, assim, não tem como você provar isso usando profecia. A gente vê só que vai ter uma guerra entre os dois, mas agora se vai ser quente ou fria, eu não tenho testemunhos para falar ainda. O que é? Como é? A pergunta dela é se a guerra na meia-noite é na Síria. Ou, na Síria ou nos Estados Unidos? É isso? A Síria está para o Afeganistão. É isso que eu queria dizer. O que eu estava falando sobre a Síria é sobre a guerra por procuração. Isso é uma coisa. Então, isso está acontecendo na Síria. Aí, o que eu fui falar sobre a Guerra Fria é porque eu estava querendo te dar informações sobre o que poderia acontecer nos Estados Unidos. Entendeu? Tá. E o verso 12? O que fala no verso 12? E aumentando a multidão, o seu coração se exaltará. Mas ainda que derribará muitos milhares não prevalecerá. É interessante se a gente lesse o comentário de Uriah Smith. Eu acho que vale a pena a gente ler. Abram aí o comentário de Uriah Smith, versículo 12. Ptolomeu não soube aproveitar a sua vitória. Tivesse ele prosseguido em seu êxito, provavelmente se teria tornado senhor de todo o reino de Antíoco. Mas, satisfeito por fazer algumas ameaças, fez a paz para que pudesse entregar-se de novo à descontrolada satisfação de suas paixões brutais. Assim, tendo vencido seus inimigos, foi vencido por seus vícios e esquecido do grande nome que poderia ter conseguido. Passou o seu tempo em banquetes e sensualidade. Você tem aí, Matias? O coração de Ptolomeu se levou por seu êxito, mas ele estava longe de ser fortalecido por isso. Pois o uso infame que fez da vitória deu motivo a uma rebelião de seus próprios súditos contra ele. Mas a exaltação de seu coração manifestou-se especialmente em seu trato com os judeus. Chegando a Jerusalém, ofereceu sacrifícios e quis entrar no lugar santíssimo do templo, contrariando a lei e a religião dos judeus. Ao ser contido, embora com grande dificuldade, abandonou o lugar, ardendo em ira contra toda a nação dos judeus e imediatamente começou contra eles uma perseguição implacável. Em Alexandria, onde os judeus tinham residido desde os dias de Alexandre e desfrutado privilégios dos mais favorecidos cidadãos, foram mortos 40.000, segundo Eusébio, ou 60.000, segundo Jerônimo. A rebelião dos egípcios e a matança dos judeus certamente não o fortaleceram em seu trono, mas antes contribuíram para arruinar. Isso. Então, o que a gente está vendo aí? Uma perseguição aos judeus. Primeiro, o coração deles se exalta. Então, a Rússia vai começar a se exaltar, e uma das formas dela se exaltar é fazendo... lidando com coisas que ela não deveria. No caso
de Antíoco, de Ptolomeu, ele foi a Jerusalém querendo oferecer sacrifícios e entrar no lugar santíssimo do templo. E aí o que acontece depois disso é perseguição aos judeus. Ou seja, nesse período, depois da meia-noite, vai acontecer perseguição. E a gente tem várias testemunhas para apoiar isso. À meia-noite, Jesus é preso. E ali, à meia-noite, é onde a Rússia vai passar leis que vão iniciar a perseguição. Então, esse verso se alinha muito bem com o que acontece à meia-noite, no verso 13. Fala também de revoltas que acontecem dentro da própria Rússia, revoltas populares, guerras civis, talvez. Tá. Aí, o verso 13 e o 15 trata de quando o rei do norte agora ataca o rei do sul. Então aqui é o verso 12, né? E aí o verso 13 e o 15? Sim. Pois não. No verso 12, Diga. não tem um tratado de paz entre Antíoco Magno e Ptolomeu Soter? Tem, eles esperam. Eles cessam essas guerras, eles param. Esse é o período que Antíoco usa para crescer, para produzir o exército. E Ptolomeu usa para exaltar seu coração. Tem. Esse seria o tempo onde talvez vai assinar tratados e algumas coisas vão fazer para parar depois que os Estados Unidos perder. Talvez eles... É que tá, depois eu vou fazer uns comentários no verso 14, mas aí talvez o mundo... Alguém resolve parar essa guerra e aí os Estados Unidos começam a crescer e a Rússia começa a lidar com... fazer perseguições religiosas ou lidar com problemas internos. No verso 13 e no verso 15 tratam dessa batalha onde o rei do norte ataca o rei do sul. Então, e essa batalha acontece aonde? Em Pânion. Temos pouquíssimos detalhes sobre essa batalha. Eles acreditam que muito foi perdido no incêndio de Alexandria. Enfim, não temos muitas informações. O Daniel 11 e o Daniel 11, 14 também acontece aqui. Então, que características que a gente tem sobre essa batalha? Que ela aconteceu na região de na região de Pânion, onde esse nome Pânion vem do deus Pan, que era o lugar... Pânion era o lugar onde tinha o templo de Pan. Hoje é o mesmo lugar que é a Cesareia de Filipe. Foi na Cesareia de Filipe... deixa eu ver aqui. Tem um ano para essa guerra. Qual guerra? A de Pânion? Pode ser 200 antes de Cristo ou 198. A gente não sabe se é uma ou outra.
aqui, Pânio depois se torna Cesareia de Filipe. Cesareia de Filipe foi onde Jesus falou que sobre essa pedra eu vou construir minha igreja. E aí a gente sabe que no clamor da meia-noite a igreja triunfante começa a aparecer. Mas assim, esses aspectos aqui eu estudei, mas eu não tenho muitas respostas ainda. Por exemplo, em Daniel 11:14, o que acontece? Vocês leram isso já? Em casa? É o Egito, o rei do Egito, Ptolomeu morre, né? E aí o rei do Egito é uma criança. E aí é por isso que Antíoco cresce seus exércitos, não só Antíoco, como a Macedônia, Filipe da Macedônia, também começa a falar, vamos tomar conta do Egito, aproveitar que ele é um rei pequeno. E aí quem que começa a aparecer no mundo, na profecia, é Roma. E Roma faz o quê? O rei do sul. O Egito, Roma se alia ao rei do sul. É aí que Roma começa a aparecer. Não é a Liga dos Judeus ainda. Você tinha perguntado. Não é. A Liga dos Judeus é depois de Cristo. Não, desculpa. É em 168. É aqui. 158 ou 161. Mas é depois disso. Tá, então aqui no verso 14, eu não tenho muita... não sei explicar bem, não sei nem se as pessoas... Se tem alguém que já explica, já compreende exatamente o que quer dizer. A gente sabe que é Roma interferindo nessas batalhas. Só que em Daniel 11, nesse início, ela interfere ajudando o rei do sul. E a gente sabe, obviamente, que no clamor da meia-noite, Roma vai ajudar. Roma está aliada com o rei do norte. Talvez seja um quiasma. Enfim, quiasma é... Talvez seja um quiasma. Um quiasma é... Por exemplo, a gente sabe que 2520 começou em 677 e que terminou em 1844. A gente sabe que de 1798 até 1844 você tem os 7 trovões. Se você estudar os 7 últimos reis de Judá, que começa aqui com Manassés, termina com Zedequias, você vai ver que essa história aqui se alinha perfeitamente com essa. Então, isso aqui é um quiasma. Se você botar aqui no meio, você vai ver um quiasma. Tem quiasma na biologia também. Você tem outros quiasmas. Por exemplo... Quiasma não é a separação celular que saiu lá? Quiasma é na biologia? Na biologia é quando você tem numa fase, se eu não me engano, é na prófase 1, enfim, numa fase onde a carioteca, os núcleos, estão se dividindo. E aí eles formam essa estrutura aqui, ó. E o quiasma é isso aqui. Isso é na reprodução celular? Na reprodução celular. Isso é um quiasma. Mas na poesia, na escrita hebraica também você tem quiasmas. Na Bíblia toda você tem. Salomão fala uma frase e depois ele fala o oposto. E aí você tira informações disso. Porque você compara essas duas frases linha sobre linha e aí você tem informações. Enfim. Aí algumas pessoas falam que você tem o rei do norte querendo atacar o rei do sul e Roma se alia ao rei do sul. E aqui eles falam que o contrário vai acontecer. E Roma vai se aliar ao rei do... Mas não sei não dizer para você o que seria não. Tá bom. E aí agora a gente vai escutar as histórias de Daniel 11
16 a 20, é isso? Quem que é a Gabi? 16 a 19, com Gabi. E depois 20 a 21 com a Cris, a 22. Melhor daqui. Melhor ainda com o microfone. Eu vou tirar aqui, Matias. O quê? Você não precisa usar o quadro? Tá. Então, eu vou passar rapidinho os versos do 16 ao 19. Se a gente abrir lá na Bíblia, no verso 16... Se alguém quiser ler. Porque, pois, há de vir contra ele para segundo a sua vontade, e ninguém poderá resistir diante dele. Estará na terra gloriosa e por sua mão haverá destruição. Então, eu vou explicar verso por verso, que é para ficar um pouquinho mais fácil. Aqui, na primeira parte do verso, quando fala o que, pois, há de vir contra ele fará segundo a sua vontade, seguindo a história, pelo que eu vi, era Roma, que volta a entrar nas terras do Egito no ano 65 a.C. e então conquistou parte dessas terras. E ele habitou lá por algum tempo, e então a parte da Síria foi acrescentada, eu acho que, ao reino de Roma. Foi isso. E após essa conquista, Roma então prevalece sendo o rei do norte. Eu acho que é isso que está explicando no verso 16. Que Roma volta, é o contra-ataque que tem de Roma voltando a entrar no Egito e possuir parte dessas terras e habitando lá por algum tempo. Quando a gente avança para o verso 17, e essa terra gloriosa, então, aqui demonstra o Egito, mas que hoje a gente sabe que é os Estados Unidos, representada pelos Estados Unidos. Por quê? Essa terra gloriosa. Representa o quê? Hoje é os Estados Unidos. Mas nesse momento o que representa? Era o Egito, não? Não. Então, Israel. Israel. Tá. Então, nessa época, essa terra gloriosa era Israel e hoje tipifica os Estados Unidos. Isso. Então tá. Avançando para o verso 17, diz assim: e dirigirá o seu rosto para vir com a potência do seu reino, e com ele os retos. Assim ele fará e lhe dará uma filha das mulheres para corrompê-la. Ela, porém, não subsistirá, nem será para ele. Aqui, a filha das mulheres era a Cleópatra, que se juntou ao Antíoco? Não. Pompeu. A Cleópatra vai se juntar ao Pompeu aqui e por um tempo eu acho que eles reinam juntos, só que quando fala que eles vão reinar juntos, mas a intenção dela é corromper. Para que depois, então, ela fala aqui que subsistirá, nem será para ele, é porque ela deixa o Antíoco depois e vai se juntar com Júlio César. Vai trair um e vai ficar com o outro. Mas nesse período de tempo tem também uma disputa entre o Pompeu e o Júlio César. E fala também que Júlio César, após ser derrotado, fugiu para o Egito, sendo perseguido depois por César. Mas aí ele acabou morrendo nesse período de tempo também. Então aí a filha fugiu, tentou fugir para lá. Mas entretanto acabou por morrer. Aí a filha das mulheres, que é a Cleópatra, vai se unir com César e não vai durar muito tempo porque ela vai traí-lo para ficar com o Marco Antônio. E aí essa parte que fala que... Mas ela não subsistirá, nem será para ele, não será para o outro, porque ela fica com o Marco Antônio. Depois o verso 18, eu não consegui explicar, porque eu não consegui uma definição para isso, nem no Urias Schmidt, do que é que aconteceu realmente nessa história. Verso 17? 18. Não tem. Não sei se alguém tem uma definição.
Uriah Smith disse que não tem uma explicação clara para isso. Sim. Então eu não consegui. A gente pode ler aqui, fala: depois virá o seu rosto para as ilhas e tomará muitas, mas um príncipe fará cessar o seu opróbrio contra ele e fará recair sobre ele o seu opróbrio. E eu não consegui realmente ainda definir o que é esse verso, nem no Uriah Smith, porque é quase que... Ah, es que el pastor, pues. Você pode falar. Por lo menos lo que yo tenía entendido, después estará o seu rostro para as islas y tomará muitas. No lembro exactamente, pero eso fue las grandes conquistas militares que tuvo, si no me equivoco, Julio César, sobre tres lugares que son lugares de islas, básicamente. Tomará muitas, no me acuerdo ahora exactamente, puedo pesquisar después esos nombres de esos lugares, que son lugares, son islas, son lugares costeros. ¿Eh? No recuerdo si no voy a ir a pesquisar aquí, pero no. Después, mas un príncipe fará cesar o seu oprobio contra ele, e ainda fará recair sobre ele o seu oprobio. Él no sé bien, a ver cómo está aquí en portugués, en español, pero bueno, la manera que lo había estudiado yo, no me acuerdo si cambiaba algo la traducción aquí del texto, pero más o menos un príncipe hará cesar su oprobio, hará cesar su oprobio. Interpretaba que eso es la muerte de Julio César, cuando es atacado por los senadores. Isso é no verso 19, que depois ele volta para Roma. Claro. E aí... La interpretación, estoy hablando de interpretación. Sim. Fala de como que ese verso dice, y acontecerá eso. Porque la historia cuenta de que cuando los senadores estaban atacando a Julio César, Julio César se defendía, era un hombre muy fuerte. Fala los historiadores que le clavaban los puñales y él aún luchaba y luchaba contra ellos. Pero aconteció cuando vio a uno de los jóvenes que estaba, Brutus. Era Brutus, que era prácticamente su hijo, él lo había criado, él ahí cuando ve que él también dice, no me acuerdo la frase que él dice, bueno, le dice y ahí fue cuando él definitivamente cayó y murió a los pies de una estatua que había ahí de Pompeia. Sim. Fala que ele resistiu até à morte. Tentou lutar aos pés da estátua para tentar resistir, mas não... Isso é o que fala... Então eu vou aproveitar isso para já avançar para o verso 19, que é realmente quando ele volta para Roma e é atacado pelo seu próprio Senado. Levou todas as riquezas e aí essa parte é importante, a parte da fortaleza, que ele entra completamente e vai até a fortaleza, que a gente sabe que essa fortaleza agora é representada pela Rússia. Aí ele volta para Roma no ano 44 a.C. e aí então é assassinado pelo seu Senado, que a parte em que fala voltará para as fortalezas e depois à frente fala tropeçará e cairá. É porque ele vai morrer pelo seu Senado. O José é rei do norte, né? Sim. E isso é basicamente o resuminho do 16 até o 19. Só para ficar melhor para entender, a gente está entrando no verso 20 agora.
E o verso diz: e em seu lugar se levantará quem fará passar um arrecadador pela glória do reino, mas em poucos dias será quebrantado, e isto sem ira e sem batalha. Então, César Augusto, que é sobrinho de Júlio César, ele é sobrinho adotivo de Júlio. Júlio César. Só para marcar. Ele se une a Marco Antônio. Marco Antônio Lépido. E eu vou explicar direitinho o que eles fazem, porque eles criam um triunvirato. Espera aí que eu preciso colocar todo o esquema e depois eu vou explicar para vocês. Esse César Augusto, ele foi conhecido aqui como quem traz tributos, pede para que venham os tributos, né, no governo dele. Foi imposto. Tributos em seu governo. E também foi marcado no seu governo o pedido de censo. Aqui. Ou o alistamento, né? Que nós sabemos que qual a família que teve também que entrar dentro desse... Exatamente. Família de José, Maria. Sim. O texto fala que, então, seria um arrecadador. Vamos ler o 20 aqui. E em seu lugar se levantará quem fará passar um arrecadador pela glória do seu reino. Então, aqui está marcado com os tributos que ele levanta no seu governo. E, no caso de levantar o censo, ele é exator, a palavra que poderia retratar isso. E também no seu governo tem presente o triunvirato, que ele se une a Marco, Antônio e Lépido. E aí os três formam esse triunvirato, e depois de 18 anos do censo, mais ou menos, em poucos dias, ele morre.
Tem uma informação que eu queria colocar. Em Lucas, na Bíblia, deixa eu ver. Deixa eu pegar essa informação para vocês. Lucas 2:1 fala um pouco do censo, né? Alguém poderia ler Lucas 2, versículo 1 para a gente? Retrata que família... E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo mundo se alistasse. Exatamente. Então, a gente tem a Bíblia confirmando isso. Isso. Então, 18 anos, né? Eu disse. 18 anos depois do censo, ele morre pacificamente, sem ira e sem batalha. Aí a gente vai para o verso 21, que diz: depois se levantará em seu lugar um homem vil, ao qual não tinham dado a dignidade real, mas ele virá caladamente e tomará o reino com engano. Aí vem Tibério César, que sucede o César Augusto. Eu posso usar lá também? Ele era filho da esposa de Augusto. Não. Com outro esposo, com outro marido, o antigo marido. O nome dela é Lídia. Deixa eu ver uma informação que eu tenho. Era jovem, né? Acho que tinha 29 anos, pela informação que tem aqui, no livro de Smith, né? Na página 159. E tem uma informação preciosa nesse verso, que diz que seria um homem vil. Depois se levantará em seu lugar um homem vil, ao qual não tinha dado a dignidade real,
mas ele virá caladamente e tomará o reino com engano. Antes de Tibérios fica um pouco, e antes dele morrer, a esposa dele, Lídia, Lídia é esposa ou mãe de... eu estou confundindo a história, mas é isso mesmo. Lídia é mãe de Tibério, que é a esposa de... É porque eu confundi. É que no caso aqui eu tenho uma informação de como ela faz para Tibério conseguir subir no poder. Deixa eu ver se eu consigo essa... É isso mesmo. Augusto adoece. E aí ele fica... Eu estou querendo contar como que Tibério assume aquele lugar e ele vai retratar justamente o que o versículo está falando sobre ser vil, um homem vil. Porque foi bem a característica dele no governo dele. Antes de Augusto morrer, Lídia tenta persuadir Augusto de colocar Tibério no seu lugar. Mas Augusto não quer, porque ele é um homem vil, e nem tem... A frase que ele fala, seu filho é demasiado vil para usar. Exatamente. E aí ele não quer. E ela não consegue persuadir aqui. Então vem o Agripas, antes dele lá, né? Ele coloca Agripas, mas só que o Agripas, ele morre. Não fica nada assim, pouco tempo, e ele morre. E após a morte dele, a Lídia vai a Augusto novamente, com lisonjas, pedindo a ele para que coloque Tibérios. Tibério se apresenta nesse período como uma pessoa que se importa com Roma, que é adequado, começa a ficar com uma postura melhor para conseguir esse lugar. Então, Augusto é convencido disso. Na sua velhice, no finalzinho da doença, ele cede, e assim é que Tibério assume o lugar. E aí, tem um comentário do Uri Smith que seria bom a gente ler, porque retrata bem isso que eu estou falando. Se vocês forem no versículo 20, aqui está como página 160 para mim. A parte que diz: quão claro cumprimento é isso da predição de que não lhe dariam a dignidade real, mas ele havia de entrar pacificamente e obter o reino por meio de lisonjas, e vejamos como isso se cumpriu. Durante o restante da vida de Augusto, ele, Tibério, se portou com grande prudência e habilidade, concluindo uma guerra com os germanos de tal maneira que mereceu triunfo. Após a derrota de Varo e suas legiões, foi mandado a impedir o avanço dos vitoriosos germanos e atuou naquela guerra com igual espírito e prudência. Ao morrer Augusto, ele o sucedeu em 14 a.C. Peguei vermelho. Acabou o meu tempo. Acabou o tempo. 14 a.C. Então, Tibério. Porque Augusto estava aqui.
12 antes de Cristo. Agripa talvez entra por aqui. Mas a Agripa sobe no poder? Ele é nomeado, Ele só que É. como Augusto não morreu ainda, ele não sobe. ele não chega. Mas é tipo como se eu quisesse retratar que ele, em algum momento, está aqui entre esses. Mas a 14 Depois de depois de Cristo. É. Isso. Então aqui também a gente pode colocar como morte de Augusto. Porque quando ele sobe, o Augusto ainda tá vivo. E ele morre exatamente aí. Com 76 anos de idade, né? São algumas informações aqui. E aí, o verso nos diz que ele era um homem vivo. Vamos ver aqui. Eu não estou achando. Tem uma parte que foi aqui que Igor falou, que retrata, que ele era um homem vivo, mas não vou achar aqui para mim conseguir finalizar, vou cortar esse pedacinho que eu falaria por que ele foi tão conhecido como viu, né? Mas não vou ler essa parte, porque essa informação que a gente tem aqui é de que em 26, acho que dá para a gente... 26 depois de Cristo, Tibérios era tão... Gostava de orgias, essas coisas assim, que nesse tempo tinha muito. E ele vai para uma ilha. Essa ilha ele faz todas essas orgias e essas coisas... Exatamente. E aí, em 26, ele vai para essa ilha. Ele se afasta para uma ilha, onde ele faz todas essas coisas degradantes, as orgias dele, praticamente. É assim que escreve. É isso? E não volta a Roma. Ele está no poder de Roma, mas não está governando nada, está na ilha lá, no bem bom, e tipo, como fazendo as coisas de promiscuidade. E aí, em 27, depois de Cristo, a gente sabe que é nascimento de Cristo, né? É, batismo. É o batismo de Jesus, perdão. Batismo de Jesus. E aí a gente sabe que em 31, depois de Cristo, é a morte de Cristo. Depois a gente tem 34, depois de Cristo, que é morte de Estevão, né? Mas por que eu estou colocando isso? Porque, na verdade, ele fica... Isso tudo acontece ainda com Tibério no poder. E ele vai até 37 depois de Cristo e morre. Mas o versículo diz no versículo 22, e com os braços de uma inundação serão varridos de diante dele e serão quebrantados, como também o príncipe da aliança. Quem é o príncipe da aliança? Exatamente. Por isso que aqui está presente a história de Cristo. Príncipe da aliança. Quando vai
também esse princípio da aliança falando de Jesus, né? Mas e falam sobre as forças imundantes que serão Então, é porque, na verdade, quando ele está nessa ilha, nas orgias, tipo que está no poder, mas não governa nada, porque ele era super largado, vem quando ele está voltando da ilha, ele passa em um lugar, deixa eu ver se tem o nome aqui. Tem um lugar que ele passa quando ele está voltando dessa ilha, e há tipo uma conspiração contra ele. E ele morre sufocado. Essa parte de que diz inundação são varridos diante dele e serão quebrantados. Uri Smith traz tipo como violência. Exatamente. Ele estava tão tranquilo, todo largado, mas no final ele morre com violência. Ele é sufocado por um homem. Ele morre aqui. É porque o Smith, pela informação que eu compreendi, é que o verso dá primeiro traz essa evidência de violência contra ele, contra Tibérios, e depois retrata, faz uma volta para o príncipe da aliança, que seria dentro dessa história, que está sendo retratada, mas com Tibérios no poder. Acho que é isso. Agora a gente pode finalizar com uma oração? Querido e bondoso Deus, nós te damos graças, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estudarmos a Tua Palavra, entendermos a Tua Palavra e aplicarmos para a nossa vida. Senhor, tudo que o Senhor tem nos revelado, tem nos ajudado a sermos pessoas que querem buscar mais, a também, Senhor, sermos pessoas a pensar mais em qual é o nosso papel e o que o Senhor quer de nós agora, no momento da história em que vivemos. Que a cada vez que nós abrirmos a Tua Palavra, entendermos, vermos que a história ela se repete, que ela está no controle, toda a história deste mundo, tudo o que acontece, todos os eventos estão no controle de Suas mãos. Cada vez que nós nos depararmos com isso, Senhor, que o Senhor desperte em nós a seriedade e a vontade de atuarmos e termos o papel que o Senhor quer para nós. Porque há pessoas que precisam dessas informações e nós queremos ser instrumentos que levem essas informações, mas também queremos ser purificados, queremos ser restaurados, para que nós também estejamos preparados para receber o Senhor e enxergar e ver tudo que o Senhor quer nos mostrar, porque será fundamental para reconhecermos a sua vinda, a vinda de Jesus, no momento certo e oportuno, estarmos de braços abertos, em pé, triunfantes, esperando Cristo nos levar para os céus, para Ti, Senhor. Enquanto isso, fica conosco durante todo este dia, que nós possamos estudar mais a Sua palavra hoje e que seja feita a Sua vontade na nossa vida hoje. Em nome de Jesus, amém.